Bom, já mostramos como fazer uma inclusão de um programa, alterações, as telas, operações. Agora eu vou mostrar uma outra funcionalidade também da tela de programas. Vou pegar meu programa 4. Vou pegar meu último programa que eu cadastrei, Fome Zero. Vou acessar ele, vou acessar a última alteração mesmo. Não vou criar uma nova operação. Nessa tela do planejamento, na aba Programas, vocês já podem ter notado que existe um campo que eu ainda não tinha mencionado, que é esse meta da ação equivalente aos indicadores do programa. Então, o que seria isso? Ele sempre vem marcado. Ele marcado, eu vou ter a aba Lista das Ações e a aba Programas. Eu desmarcando ele, ele vai abrir mais uma aba, Lista Indicadores do Programa. Então, nessa aba ele vai me trazer os meus indicadores. Nesse caso, ele vai trazer o indicador, que é equivalente ao meu indicador da ação. Porque, como ele estava marcado, quando ele fica marcado aquela opção, essa opção da metas equivalente, então ele vai trazer as metas, o indicador do meu programa equivalente aos meus indicadores da ação. Mas supomos que esse meu programa Fome Zero, ele tem apenas uma ação, que é o que ocorre nesse caso. Mas o meu indicador do programa, eu preciso atender diversos tipos de pessoas. Eu vou denominar ele como indicadores: crianças, adultos e idosos. Então eu posso modificar, eu posso ter 3 indicadores e apenas uma ação para atender os 3 indicadores. Então, quando ocorrer esse caso, você vai desmarcar essa opção, metas da ação equivalente aos indicadores do programa, e vai cadastrar esses indicadores conforme for a sua necessidade. Só lembramos que é o seguinte: o indicador ele pode ser diferente. Supomos que aqui eu vou colocar meu indicador totalmente diferente. Então eu estou colocando os indicadores diferentes. Vou incluir um novo indicador. Então eu estou incluindo os indicadores, só lembrando que os indicadores podem ser diferentes do que já está listado na ação, mas de forma alguma eu possa ter os meus indicadores com valor diferente do que está no total da ação. Então, por exemplo, eu vou cadastrar 3 indicadores aqui, diferente do que eu tenho na minha ação. Só que a somatória dos valores desses indicadores que eu vou cadastrar, elas têm que ser idênticas ao valor total da minha ação.
Então, vou cadastrar mais um. Cadastrei 3 indicadores, eu tenho 3 indicadores diferentes e tenho apenas uma ação. Vou salvar e vou sair. Vai ficar normalmente, vai ser gravado, tudo normalmente. Supomos que eu tivesse um indicador aqui e nesse indicador eu colocasse o valor de R$100.001. Vai dar diferente do que está na minha ação. Vou salvar. Ao tentar sair, o sistema vai me alertar que eu tenho metas do programa com um valor e as metas das ações com outro valor. Então, mesmo que eu cadastre errado, o sistema não vai me deixar fazer algo errado, ele vai me alertar que está errado. Então, eu tenho como ir lá, vou editar minha meta, vou colocar o valor correto. E dessa forma, o sistema me permite sair. Então, também temos essa funcionalidade da metas da ação equivalente. Então, por default, o sistema vai trazer ela equivalente. Se for uma necessidade, então precisar que a meta seja diferente da meta da ação, você vai desmarcar a opção, ele vai abrir essa outra aba, lista indicadores do programa, e você vai cadastrar conforme eu fiz aqui. Só lembrando então que os valores, as metas podem ser diferentes, porém os valores somados, se for o caso de mais de uma meta, os valores somados têm que ser idênticos aos valores somados das ações. Supomos que eu tivesse uma segunda ação aqui, então os meus indicadores eles teriam que dar um valor do somatório das minhas duas ações. Então, vimos mais uma funcionalidade da tela do planejamento. Agora, eu vou mostrar mais uma funcionalidade. Deixa eu acessar esse meu último programa também. Vou acessar ele aqui. Minhas ações. Vocês viram que eu cadastrei uma ação aqui que é a do código 21. Se nós viermos aqui e pesquisarmos essa ação cujo código é o 21, não existe essa ação. Tá, e nós poderíamos incluir ela aqui ou podemos fazer da seguinte forma, tá? Que é muito mais fácil. Podemos gerar a funcional programática. Vou gerar minha funcional. Gerou com sucesso. Vou acessar novamente minhas atividades. E vejamos que ele cadastrou minha atividade cujo código é 21. Trouxe a minha descrição. Da mesma forma, com essa geração da funcional programática, ele já gerou também o meu programa 6, que eu acabei de cadastrar. Tá? Ele trouxe o objetivo do programa e a descrição do meu programa.
Outra mudança ocorreu no seguinte: para o Estado de São Paulo, o Aldesp ele solicita um anexo, que é o anexo 18. Esse anexo 18 nós podemos encontrar aqui no módulo Orçamento, em Gerais, a tela 410, demonstrativo das alterações orçamentárias. Nesse demonstrativo, ele já existia, ele sempre teve essa opção do demonstrativo alterações orçamentárias e agora foram incluídas duas novas opções, que é o quadro anexo 18 e esse comparar planejamento com a execução. Tá? Primeiro eu vou mostrar essa parte do quadro anexo 18. O quadro anexo 18, ele nada mais é do que o demonstrativo das minhas suplementações, por excesso, por superávit. Então ele vai demonstrar aqui o tipo de lei, né? No caso o 3, ele é lei, o número dessa lei que foi cadastrada, o tipo de decreto, o número do decreto e o valor que foi suplementado. Tá? Então nesse caso aqui foi suplementado 1.500, nesse caso aqui para essa lei, para esse decreto foi suplementado 5.000. Tá? Então, o quadro anexo 18 ele é bem simples, mas é algo que o Aldesp exige, tanto para o envio das peças de planejamento atualizada, também no XML vão informações referente a esse quadro anexo 18. O segundo relatório que foi implementado nesse quadro demonstrativo das alterações orçamentárias foi comparar planejamento com execução. O que seria esse comparar planejamento com execução? Ele vai me mostrar todos os programas existentes no meu PPA. Aqui ele mostra o planejamento, é o valor que está para o seu programa no planejamento. Ele mostra o orçamento atual e ele mostra o orçamento inicial. Então, por exemplo, se nós temos o programa 2, aqui no caso, no meu orçamento inicial, ele estava com um valor de R$8.000. Eu fui e suplementei uma despesa desse programa 2. Suplementei R$1.500. Meu orçamento significa que o meu orçamento, então, ele subiu em 1.500. Ele foi para 9.500. Só que o meu planejamento, eu também fui lá e alterei no meu planejamento. Falei, não, minha despesa, meu planejamento antes era de 8.000, agora ele, como eu suplementei essa despesa, esse programa, ele foi para 9.500. Então aqui ele ficou idêntico. Nesse caso aqui, nós vemos que o meu orçamento inicial no planejamento era 85.000. Foi feito suplementações no valor de R$5.000. O meu orçamento atual, então, os 85, foi para R$90.000. Só que no planejamento, eu não atualizei ele para 90.000. Eu deixei ele apenas com 89. Então, ele vai demonstrar aqui em vermelho que o meu orçamento está diferente do meu planejamento. Caso for necessário, preciso fazer alteração, vou lá no meu planejamento e faço uma alteração. Então, vou lá e coloco que o valor dele não é mais 89.000, e sim 90.000. Tá? Então, esse relatório ele vem a fins de demonstrar mesmo o que está diferente do seu orçamento para o seu planejamento. Ele vem apenas para alertar. Então, está alertando que a diferença, nesse caso aqui, é uma diferença de R$1.000 do meu orçamento para o meu planejamento.